Salve, 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 nação tricolor, tricolores sem fronteira, você que está no mundo todo nos assistindo, triste, cabisbaixo com a derrota do nosso tricolor. O Bruno tá rindo porque ele é um cara muito otimista, né? Porque ele é Eu tô rindo de desespero, velho. de desespero, né? Eu entendo. Boa noite, boa madrugada aí, Bruno, em Portugal, diretamente de Portugal. Boa noite, nosso querido Renato Douglas, vulgo Renato Russo. Tudo bom, galera? Vocês estão bem? Então, animou o gol do Luciano, deu aquela esperança, foi ruim, péssimo, não dá para ter esperança. O que vocês acham? Fala. Quero ouvir vocês. Bruno, primeiro, que você está sedento para falar. Diga. Cara, eu acho que o time é voluntarioso, é esforçado, como foi o ano passado, mas novamente a gente esbarra na limitação técnica dos jogadores. Eu acho que esse time tem uma curva de melhora que é um pouco melhor do que o time do ano passado, que eu acho que tem mais opções. Tem o Pedrinho, tem o David ali que abre nas pontas, e tem o Rato também, que eu acho que vai evoluir bastante com esse time. Agora, na minha visão, o problema maior é você depender de jogadores como o Nestor, que cisca, 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 toca para o lado, não cria, e alguém encosta nele, ele já cai. Você tem o Wellington, que toma todas as decisões erradas possíveis. O Orejuela não precisa nem falar nada, né, cara? O O Orejuela Orejuela, é uma piada. eu não sei como ele se tornou profissional da bola. Eu não O sei como. Orejuela é uma piada. O Corinthians percebeu logo, o Roger Guedes percebeu logo que o caminho era por ali e não É deu mina outra, de cara. ouro. A mina de ouro do Corinthians era ali em cima Foi. do Orejuela. Tudo bem que o segundo gol, o Alan Franco, foi completamente errado também no tempo da bola, mas foi por uma falha do Orejuela, né? Que não estava ali também. E aí você tem a lambança total, né? Que o Arboleda também chega errado, enfim. E o Corinthians, naquele jogo do Corinthians, né? Na defesa, esperando a melhor situação, e tem jogadores como o Renato Augusto que acham passe, que não tem volante ali. Outra coisa também, o Pablo Maia, eu sei que muitos elogiam, muitos gostam muito dele. Eu acho ele, tudo bem que é o terceiro jogo do ano, mas eu acho ele completamente perdido, sinceramente. Gostaria que um integrante do canal, que mora no Rio de Janeiro, defende o Pablo Maia, estivesse no vídeo, para a gente Pois é. debater. Não, Porque o Pablo Maia, eu não acho que ele seja ruim. Eu não acho que ele seja ruim. Eu só acho que, no momento, ele toma também péssimas decisões durante o jogo. eu não acho Tudo que ele bem que seja ruim, mas acho que tem melhores opções no elenco. Tipo, o Luan, para mim seria o Gabriel Mendes Neves. o Neves, por exemplo, e o Luan. São os três ali que eu colocaria, até porque o Mendes tomou conta, né? Ele é um alento naquele meio de campo do São Paulo. O Douglas, explana o seu Eu. pensamento, por gentileza. Explana a sua raiva, explana a sua indignação. Fala pra gente o que você está sentindo nesse momento que depois de quase 6 anos o tabu foi quebrado. Raiva não, mas tá tudo errado, né? Orejuela de lateral ali, tudo bem, né? Que você perdeu o Igor Vinícius, o Rafinha e o João Moreira, que são os laterais ali. Aí o Orejuela entrou e tirou uma vaga de um Galopo, por exemplo. Poderia estar jogando hoje no meio-campo. Mas não podia ir porque já tinha 5 estrangeiros, né? Ainda tem isso. Aí você vai ver, você tem 8 estrangeiros. O Caleri não sai do time, o Mendes não vai sair do time, o Arboleda não sai do time. Então você já tem 3 vagas, sobraram 2. E o Alan Franco também o Alan não. Franco, que era do Ferrarese, mas machucou, então ficou o Alan Franco. Sobrou uma vaga. De quem que é essa vaga? Agora do Orejuela, porque você não tem lateral direito. Ou seja, você está fechado com 5 gringos ali por enquanto, né? Os 5 estrangeiros. Aí você tem o Wellington na lateral esquerda, o Orejuela na lateral direita. Ou seja, você só tem 2 zagueiros porque lateral é nula. Tanto no ataque quanto Tem na defesa. lateral esquerda? Wellington? Ninguém. É que eu não vi ele jogar. Ele estava em campo, na verdade. Na real, ele estava lá. Ele tava. Não, a bola ia sempre nele. O problema é esse. A bola ia sempre nele. Só que ele perdia todas, cara. Assim, Ou então ele dava aqueles cruzamentos que não ia para lugar nenhum. o Aí o Douglas, Rogério, com a teimosia,
e colocar o Thales Costa para jogar bola. E, tudo bem, ele entrou ali, tentou ciscar alguma coisinha, mas, sabe, esse daí é para jogar em time como Guarani, Ponte Preta, Santo André, Não, que aí, não aí se serve para você São for fazer Paulo. uma lista de jogadores que não servem para o São Paulo ali, cara, esquece, não vai, É, vai ter uma lista Vai aí. sobrar uns 4 ali, viu? Acho que nível São Paulo que me vem na cabeça seria Arboleda, seria Caleri, não consigo lembrar não, outro. não, eu falo em devido à proporção que nós temos hoje. Cara, esse time é esse mesmo, não tem dinheiro para contratar. E quando contrata, contrata estrangeiro que não pode jogar porque já tem outro estrangeiro. Ah, isso para Né? mim é um erro de. Eu não entendo como que. Tudo bem, agora a gente não pode nem falar que é mais a diretoria, né? É o Rogério. Então, como que o Rogério pega uma Os lista de dois. jogadores, olha para a diretoria e fala, eu quero todos esses. E aí ou ele não se lembrou, ou ninguém lembrou ele de falar, Rogério, Não vai é chegar uma hora possível que você que não não vai ter tenha. mais como escalar os Não, caras, meu. Sim. não é Aí possível que não agora, tenha se lembrado, né? agora você tem, já foram 5 rodadas, né, do campeonato. O Wellington Rato chegou já no final do ano passado, já treinou. Ele não aguenta fazer 90 minutos. Eu não vi ele fazer 90 minutos ainda em nenhuma das partidas, que o Rogério sempre tira ele. E o David E que aí, chegou lá e fica até o final trombando com os outros, caindo e não cria uma o Elton jogada Rato, decente. me corrija se eu estiver errado, mas na minha visão, o Elton Rato é a melhor contratação até o momento, Ah, Sim, tranquilamente. né? sim. Tranquila. E outra coisa, uma outra. Cara, eu não entendo. E isso é uma discordância, acho que minha e do Banciela. O Luciano hoje provou novamente que ele não serve para jogar naquela posição, cara. Ele fica extremamente ansioso. A primeira coisa que ele quer fazer é chutar pro gol. Quando um meio armador ele precisa olhar o jogo e criar a melhor oportunidade para o atacante fazer o gol. E não É que ele não dá. é esse cara, né? Não é esse Deixa, cara, deixa, meu. Eu falo eu, desde o ano passado, quando falavam que ele ia no lugar do Igor Gomes. Luciano não sabe jogar de meio armador, cara. Não sabe. Mas o eu Igor fui Gomes também não citado. sabe, né? Então ele Também não ficaria sabe. Não, elas tudo por elas, bem. porém, com um cara Mas a que é solução mais não é o identificado com a Luciano, torcida. entendeu? Eu Então, queria mas me a solução não é defender. o Luciano. Eu O queria me Rato, defender. o Rato é o cara para fazer isso, ou o Galopo. Mas o Então, Galopo não pode jogar porque não eu tem queria vaga. Pois falar. é, pois é. Só deixa eu falar, o Douglas, rapidinho. Eu queria me defender porque eu fui citado. Ah, Assim, tá. A réplica, vamos a lá. réplica. Eu nunca disse que o Tá Luciano, errado. Vamos lá, eu Bruno, vamos nunca voltar. disse que o Luciano serviria para essa posição, que ele era dessa posição. Eu disse que ele poderia fazer essa posição numa improvisação. Não quer dizer que ele é da posição. Também acho que ter dado a 10 para ele, cagaram. Acho Nossa, que completamente, mano. erraram, né? Não vou falar palavra no vídeo, mas erraram, né? Sim. Acho que não, a diretoria quis, porque ele é o símbolo da raça, porque, cara, tipo, a 10 você tem que dar pro cara que é armador. Não importa o quanto tempo ele tá Sim, no meu. clube, não importa quanto tempo na identificação que ele tem com a torcida. Eu vejo igual você, Bruno, nesse sentido. Eu acho que o armador seria ou o Galopo ou o Rato. E aí vem a minha crítica, pro Rogério, que já embalando. Porque assim, o time não tem um padrão. Todo jogo é uma escalação diferente. Ele tá fazendo a mesma coisa. Ai, senão vai estourar os jogadores. Mas então muda o departamento médico todinho de São Paulo. Porque assim, todo time decente, as pessoas, todo time que é campeão, as pessoas sabem quem é o goleiro até o atacante. Todo jogo o Rogério muda. Todo jogo ele coloca o Mendes numa posição, ele colocou o Galopo como centroavante. Não existe isso. Então, assim, aí o Galopo fez 2 gols. Cadê o Galopo hoje? Você Pois entendeu? é. Então, tipo assim, não tinha vaga, se vira, dá um jeito. Tira o Orejuela, improvisa um lateral direito. Não importa, o Galopo tinha que estar hoje. O cara fez 2 gols e está fora do jogo. Entendeu? Então, Então, assim, mas Cara, o eu problema, discordo, eu discordo de você, cara. eu até entendo porque o Galopo fora. Mas essa lista, ele, não, ele fica sem opção, entendeu? Porque ele não tem lateral. mas ele não tem meio, ele não tem armador. Ele não tem armador. Então, mas aí entra o Rato ou o Luciano, né? Eu sei que o Mendes bate um bolão. Eu sei que o Mendes é um jogador, mas se você for ver, a gente tem mais volantes do que meio armador.
entendeu? Então, se fosse para deixar alguém fora, o Mendes, o Mendes é um que a esperança Não, ali. Mendes não dá para deixar mais fora, não, cara. Concordo com Ele você. joga muito. Não, tudo bem. O Neves também jogava muito e ele tirou, entendeu? Então, assim, Sim. se eu tenho volantes que podem jogar e eu não tenho meio armador, não tenho, porque ele jogou sem armador hoje. Ele tem que colocar o estrangeiro aonde é necessário, entendeu? Então, assim, Não eu põe, abriria a cara. mão do Mendes e colocaria o Galopo. Ah, é uma loucura? É uma loucura, mas você tem volante, você tem Nestor, você tem Maia, você tem Luan, você tem opções na volância, mas você não tem opções no meio de campo. Você entendeu? Um armador. Sim. Ah, teria o Rato? Beleza. Poderia colocar o Rato no meio, colocar o Luciano aberto, né? Mas assim, ele insiste com o Luciano no meio. Ele insiste com o Galopo não jogar. O Rogério Ceni ele tem algumas tendências, como que chama, decisões dele que ele não muda. Ele não muda. Ele quer inventar a roda. Ele quer falar, nossa, eu descobri tal jogador em tal posição. Não vai descobrir. Não vai Mas, inventar. mas até agora, o Marcela, o ano passado eu até concordaria com você, mas até agora eu nem vejo tanto problema nas escalações do Rogério, entendeu? Até Mas ele agora, tem que dar porque eu. ritmo. O jogador quer ritmo, o jogador quer jogar. Ele tem que Sim, definir. mas você não pode. O Mendes joga muito mais que o Neves, cara. Tipo, ele é um cara hoje que é inquestionável, entendeu? Então, Mas não pode assim, jogar os dois? então é complicado, cara. É muito complicado. Eu não sei como que ele Esse vai lance do resolver isso. estrangeiro, ó, eu acho que a diretoria tinha que correr atrás, aí é onde uma diretoria decente ajuda o treinador e ajuda o time. Eu lembro muito bem quando o Grafite se machucou na Libertadores 2005, a diretoria achou amoroso de um dia para o outro. Isso é uma diretoria Sim, que isso foi trabalha. top. Sim, mas Então, assim, o é que 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 a hoje a gente não diretoria tem de São mais Paulo tem dinheiro, que né? fazer? O que que a diretoria de São Paulo tem que fazer? Ir atrás de naturalizar o Arboleda. Vai atrás, irmão. Não, Deixa, mas já tira. estão fazendo. O problema é que o processo demora, né? Pelo que eu vi Você aí. entendeu? Então, É, assim, e outra, vamos combinar que no futebol brasileiro você não poder utilizar. O Real Madrid esses dias jogou com todos os estrangeiros, não tinha um espanhol no time. Então, não, assim, É ainda tem diferente. isso também, né? É é, diferente. Diferente. não, É. tudo bem, mas assim, a diferença eu vou te explicar a diferença, Douglas. A diferença é que lá, o cara, num país desse, ele precisa de jogador para a seleção. Porque o jogador lá que joga no país, ele vai para a seleção. O jogador que joga aqui, ele não vai para a seleção. Então, assim, a gente não precisa ter esse limite Ele vai para assim. esses times. Vai para o Real Madrid, vai para o Napoli, vai para Exato, Lazio, para Roma, exatamente. Então, Milan, assim, a gente não City, tem enfim. teto decente. Aí a gente é obrigado a jogar com um brasileiro meia-boca do que com um estrangeiro bom, porque tem limite. Eu sou contra esse limite, particularmente. Pois é, É pois porque, é. é porque se você já foi falado uma vez, há um tempo atrás, questão de se você liberar, por exemplo, São Paulo tem 8 estrangeiros lá, vai jogar os 8 e você vai tirar espaço de promessas brasileiras que possam jogar e servir Joguem a mais, seleção, joguem entendeu? mais, Então, se dediquem mais. mas aí você Simples. limita, né? Então é por isso Pois é. que tem esse negócio que eu vi, não, alguma coisa assim há um tempo atrás, tá? Agora, cara, você não pode tirar o Mendes, não, cara. É, eu também Como acho que se não. disse, você não pode tirar o Porque Mendes, eu você acho não que pode tirar o você vai Caleri. criando. Então, É, vamos tirar o Arboleda. Brincadeira. Então, você tem 4 caras ali que não pode sair. A não ser que o Diego Costa volte jogando bola como ele estava, aí você pode revezar ele com o Alan Franco e libera mais uma vaga. é. Aí É uma você precisa que o possibilidade. João Moreira, você precisa que o Rafinha, que o Igor Eu teria Vinícius se tirado, eu recuperem, que teria aí tirado, eu teria tirado o você Orejuela. tira o Orejuela, acabou. Então você já tem É. outra vaga. Na Ele é lateral um lateral da esquerda, base, mas o Orejuela não dá, cara. então, o Moreira é um da base, né? Aí você tem na esquerda o Wellington, que aquilo nem jogador, né, pode ser considerado, e o Lisieiro, que a gente já conhece de outras temporadas. Eu queria fazer uma É. pergunta pro Bruno. Tá sentindo falta do Reinaldo, Bruno? Olha, cara, comparar. Eu não Tá sei muito, sentindo viu? falta do Eu vou Reinaldo? ser bem sincero, cara. Eu tô. Eu vi o São Paulo tomar muitos gols nas costas do Reinaldo também, cara. Então, assim, o Reinaldo, obviamente, que é melhor que o Wellington, é um fato. Não vou Ah, negar isso aqui. Mas eu sou daquele que
o Reinaldo tinha que sair do São Paulo, mas já tinha que ter outra solução. Esse é o ponto. Não, o Lisieiro e o Wellington. Exatamente. Tirar o Reinaldo para Então, ficar com o Lisieiro e o aí, Wellington também não dá, né? aí vocês falam que eu passo o pano para a diretoria, mas vai minha crítica para a diretoria de Tio Casares. A mesma coisa foi feita com o Volpe. Ah, o Volpe recebeu proposta. Vou liberar. Sim. Beleza. Eu libero você, Volpe, mas deixa eu achar alguém pro seu lugar. Cara, como você libera um jogador se você não Pois tem é. outro? Não Você tem não outra. Eu renovou o também não Reinaldo? entendo isso, cara. Eu Cara, também só não que a entendo isso. questão das laterais Reinaldo é é que... um Roberto Carlos? Não é. Mas ele era útil, batedor de pênalti, sabia cruzar. Então, assim, Sim. era um excepcional lateral? Não era, mas ele era funcional. Ponto. Ah, É, não vamos renovar com ele. Beleza, a gente tem quem para trazer? sim. Olha, e É, voltando a falar um as, pouco do jogo, as laterais são difíceis, viu, Bruno? Ah, sim. Com a lateral falando lá, precisava ter alguém ali já para repor, pá. Cara, nem a seleção brasileira tem lateral hoje. Nem É direito nem difícil, é uma esquerdo. posição difícil. Hoje mesmo eu tava vendo os comentários do jogo de ontem do Sporting em Porto aqui, que fizeram a final, e a dificuldade que eles estavam também em relação aos laterais, cara. Da qualidade dos laterais, que não são muito bons, etc, etc. Cara, o lateral esquerdo do Sporting é o Matheus Reis, né? Que era da base de São Paulo. Pois é. Então, A gente assim, já sabe como é. e falando um pouco do jogo de hoje, o São Paulo, novamente, é aquela coisa que, para criar uma jogada, parece que é um esforço monumental, assim, cara. Burocrático. Os Burocrático. outros, os outros times, e aí é que eu falo da limitação técnica dos jogadores. O Roger Guedes, Só chuveiro, só chuveiro. o Com Roger Gil e Guedes, Balbuena na área. Boa. não, e o Roger Guedes e o Renato Augusto, cara, se você vê a movimentação do Renato Augusto, que pela TV nem dá para ver muito, mas o cara tira o outro jogador só com movimentação do corpo, cara. Sabe? Com a qualidade de Mais uma uma vez. movimentação, de uma corrida, e abre o passe que ele deu pro primeiro gol, cara, é brincadeira. Não tem ninguém no São Paulo que faça isso hoje. Não tem ninguém. Quanto tempo nós não temos um 10 de verdade? Nossa, faz tempo, cara. Eu acho que o último foi Foi o o. Ganso. Não. Além do Ganso, teve um menino lá, o argentino. Qual o nome Quem? dele? O Argentino? argentino. Meio Depois o campo. Ganso. Tá no América, o menino lá. O Benítez? O Benítez. Benítez. Ele armava, ele era o armador mesmo. Armava. Mas Mas também o último não joga, decente né? foi o Ganso. O último Não, decente. o Armava. Ganso, sim. E Armado. eu falei, eu quero o Ganso de volta. Mas o Ganso, Vai lá no Flamengo. eu concordo, mas nós temos também vários jogos que o Ganso era um morto, né, cara? Ele não joga com o Rogério. Irmão, Ele não joga com o Rogério, o Ganso. Eu também acho que não. No estilo que o Rogério quer, ele não joga com o Rogério. Sem chance. Não, mas eu discordo, tá, Marcela? Eu também acho que hoje o Ganso ali, cara, com o Caleri, eu acho que o Caleri fazia uns 40 gols na temporada fácil. Já viu? Ah, Eles fizeram a dupla, né, em 2016. Mas já viu aquele ditado? Quem tem olho em terra de cego é rei? O Sim. Ganso seria rei aí, filho. Eu acho assim, é melhor um cara que fique morto e numa jogada genial faça a diferença do que um cara esforçado que não faz absolutamente nada. É o perfil do Ganso. Em um toque, eu lembro um jogo, São Paulo e Corinthians. O Ganso tava jogando nada. Ele em 2 toques acabou com o jogo. Ele fez um golaço. E, eu lembro desse jogo. Cara, ele assim, guardado as devidas proporções, era a mesma coisa do Danilo. O Danilo, ninguém viu o Danilo jogar. Nossa, exatamente, cara. Eu só fugindo um pouco do assunto, eu tava na semifinal de 2005 na Libertadores. Tá um jogo pegado. Danilo achou uma bola de fora da área, chutou a bola pelo campo. Resolveu. Você entendeu? Então, assim. Pois cara. E eu criticava muito o Danilo. Achava que ele era morto e tudo. E hoje eu queria muito um cara igual ele no São Paulo. Cara. Nossa! Muito. E não tem mais. Não tem mais. Cara. Cada vez tem menos assim, né? Pois é, meus amigos. Olha, eu particularmente, para fechar aí, para o vídeo não ficar muito extenso, eu acho que a perspectiva da temporada ou o time engrena num nível
que vai realmente subir para um outro patamar ali e vai conseguir disputar até chegar a algumas finais, talvez, ou vai ser aquela competitividade contra times médios e pequenos, contra times grandes a gente não vai conseguir ganhar, e vai ser isso de novo, cara. Tipo o Não luta Santos. contra o rebaixamento, que eu acho que esse elenco tem mais opções do que o do ano passado, mas vai ficar ali meio de tabela do brasileiro. Sul-Americana vai um pouco longe, talvez, mas se Eu acho que encontrar um time melhor. eu acho que o Rogério precisa dar padrão pro time. Padrão. Os times do Rogério não tem padrão tático. Não tem. Você não sabe quem é do primeiro ao 11º jogador. Você não sabe. Isso é ruim pro time. É ruim. Tudo bem, ele deve estar usando o Paulista como laboratório, papapá, aquela coisa toda. Mas, cara, uma hora ele precisa dar ritmo. Uma hora. Mas ele eu acho que ele está criando. Aí, um Corinthians toma um sapeco, entendeu? Não, mas eu acho que ele está criando, diferente do ano passado, que ele não fez isso, esse ano ele está criando uma espinha dorsal ali para o time. O Rafael já ficou praticamente titular, a zaga, o Mendes já é titular ali, praticamente, e ali do meio para frente é que eu acho que o Rato já conseguiu a posição, e o Caleri e o David. Aí as outras posições é que eu acho que vai mudar um pouco. Acho que já tem uns 8 aí garantido, né? Eu também acho. Para mim, o Pedrinho é titular no lugar do David. Ele é mais rápido, ele tem aquela jogada do mano a mano ali, que ele vai pra cima do cara, ele chuta de fora, ele cruza. Bruno, você tá ouvindo o Douglas ou fugiu? Não, também tá baixo o áudio. Douglas, seu áudio. Acho que deu algum probleminha aí, Douglão. Problemas técnicos, gente. Eu achei que era só eu. Aí eu olhei e falei, talvez não seja. Exato. Mas eu vi que você tá com uma cara de interrogação e eu. É de interrogação, né? Você tá ouvindo? Agora sim, agora sim. Fale. Caiu tudo aqui. Fale. Mas eu não escuto vocês, não. Caiu tudo aqui, então. Mas Enfim, o Pedrinho, para mim, deveria ser o titular ali na lateral, na ponta, no lugar do David, né? E mantém, assim, arrumar o lateral direito, consertar os caras logo, que volta e se machuca, joga, machuca, volta, machuca, para não ficar dependendo de Orejuela. Pois é. Mas é isso, meus amigos, olha. Precisa ser estudado também, né? O DM, logo no começo do ano, o DM lotado é complicado. Nem fale. Ainda tem. Assunto para outro vídeo. É isso que eu ia falar. Tem muito assunto ainda relacionado a isso. Muito. Mas é isso, meus amigos. Boa. Gente, obrigado, Portuga, pela participação, vulgo Bruno. Obrigado, Douglas, que não nos ouve. Vou fazer em Libras. Eu estou ouvindo sim. Tá ouvindo? Tá ouvindo? Obrigado vocês. A nossa paixão continua. Apesar de São Paulo não ter mostrado um bom futebol, uma invencibilidade caiu, né? O tabu foi quebrado, mas eu acredito que o São Paulo quebrará o tabu esse ano lá na Arena. Vamos ganhar da Galinhada lá. Vamos ganhar da Galinhada. Só antes de acabar, lá na Arena. Menção honrosa aos mais de 50 mil que mais uma vez foram ao Morumbi e Torcida do São Paulo, derrota. Sob chuva, hein? Tava garoando, tava ventando. Pois é. Parabéns. A torcida do São Paulo é muito guerreira. Parabéns, torcedores. Parabéns. E mais uma vez, o show não foi do time, o show foi da torcida. Exatamente. Gente, obrigado a todos. Você que curtiu o vídeo, deixa o like, comenta. Se não gostou da minha opinião, da opinião do Bruno, do Douglas, comenta que a gente vai respondendo. Fechou? Valeu, gente. Um abraço. Valeu, um abraço. Vamos, Tricolor.